Zotaon. Então, boa tarde, pessoal. Inclusive, vou falar um pouco mais baixo hoje aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas no nosso encontro virtual de hoje, mais essa terça-feira, com uma programação especial para a gente apresentar aqui um pouquinho sobre as riquezas que estão presentes aqui no Zoológico de São Paulo. E eu estou falando um pouquinho mais baixo, vocês vão entender daqui a pouco o motivo desse tom de voz, mas essa live, mais uma vez, é em comemoração também uma programação especial educativa aqui que o Zô está desenvolvendo nesse mês de férias, né, que tem a ver com um desenho muito legal, que é do universo infantil, que eu não vou falar qual que é, talvez você bem saiba qual que é, mas a gente vai conhecer um pouquinho também. Porém, o assunto de hoje, na minha opinião, não vai encantar só crianças, vai encantar também adultos, idosos, ou seja, todo mundo. Eu acho que vai ficar encantado de conhecer um pouquinho mais, tanto do grupo na qual esse animal pertence. Isso mesmo, tem um animal aqui esperando, de uma outra espécie aqui, só nos aguardando aqui, chegar o pessoal na live para a gente conhecer e bater um papinho mais sobre essa espécie incrível, que eu não vou falar qual que é, porque vai ter um pessoal aqui esperando, que manja muito sobre essa espécie, vai contar não só sobre o grupo, também sobre o indivíduo na qual nós estamos aqui conversando um pouquinho e o que ele tem a ver com essa programação divertida de férias, que tem a ver com o universo infantil. Então bora lá para a gente conhecer um pouquinho quem está aqui nos aguardando. Tem bastante gente, na verdade. Contando de costas também tem um super poder. E aqui, ó, para a gente conhecer então, de fato, e revelar essa surpresa, qual animal, qual grupo vai ser representado na nossa live de hoje, eu tenho aqui a Sabrina, que é educadora ambiental aqui do Zoológico de São Paulo. Oi, gente! Estamos aqui em mais uma live e hoje eu tenho certeza que também vocês vão amar, que nem a última live do Tamanduá. E hoje, né, como o Bruno citou, a gente tá com uma programação que é do PJ Masks. E para quem não conhece, é um desenho que envolve aí crianças com superpoderes de animais. E o superpoder, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho, é da Corujita, que é uma menina que ela tem os superpoderes ali das corujas, que são animais incríveis, com super adaptações, porque são aves de rapina. E aves de rapina, né, para quem não sabe, são aquelas aves carnívoras, né, que elas caçam, então elas têm toda uma adaptação para poder caçar. E as corujas, em especial, né, elas têm umas características mais únicas, mas eu vou deixar aqui uma pessoa que é especialista, né, nessa área para falar um pouquinho mais pra gente, que é o Oriel. Tudo bom? Então, como você estava falando agora há pouco, aves de rapina são aves caçadoras, são aves que para se alimentar precisam caçar a sua comida, né? A coruja é uma ave de rapina que tem algumas outras melhorias no seu corpo, né? A maioria tem um disco facial que direciona o som para os ouvidinhos, um de cada lado. Isso faz com que ela perceba a sua presa no ambiente mais escuro e à distância. As penas das asas, elas também têm uma borda especial que quebra o ar a hora que ela voa. Então, quando abre as asas, quando ela voa, ela quase não faz barulho. Por ser mais lenta que a maioria dos rapinantes, ela precisou fazer essa adaptação, né? Conseguir essa adaptação para sobreviver. O que mais eu posso falar de ave de rapina? Aproveitando o gancho, né, das aves, a gente tem aqui, ó, das asas, três penas aqui da ponta da asa. E aí ela tem aqui, ó, essa estrutura, que isso daqui reduz os ruídos do bater das asas dela. Então as corujas, elas têm um voo extremamente silencioso, o que ajuda na caça. Então a presa, além dela não ver, né, por ser noturno, ela não vai ouvir a coruja chegar. Então elas têm uma caça ali bem certeira. Exato. Então, para quem não sabia, olha quanta curiosidade a gente já está conhecendo. Então, vocês conheceram o Oriel, que é biólogo aqui do setor de aves, né? E vocês falaram rapidamente o nominho desse indivíduo, mas para quem não acompanhou, qual que é o nome dele, Oriel? Esse aqui é o Zeus. É uma coruja de orelha, uma corujinha
típica aqui da nossa cidade. Tem na Mata Atlântica inteira e em volta da nossa casa, né? Essa espécie, ela não só habita a mata, como a gente também pode ver próximo da nossa casa. Porque o principal alimento dela são roedores dessa espécie. São roedores e que a gente acaba encontrando no lixo que a gente mesmo produz. Então as corujas, elas fazem um serviço legal para a gente, diminuindo a quantidade de roedores no ambiente. Então quando a gente vê uma corujinha dessa perto de casa, não é acreditar naquilo que os nossos adultos dentro de casa, nossos pais, os nossos avós nos contam, porque eles também têm isso como verdade, de que a coruja traz mau agouro, se escutar o piado dela, alguém vai morrer, se pousar em cima da casa é azar. Não, né? Na verdade ela está ajudando a gente. Exatamente, eu tenho certeza que quem está acompanhando pode deixar nos comentários aí duas coisas, na minha opinião, né? Primeiro, se você já conhecia ou conhece, vê perto da sua casa, ou às vezes quando vai viajar, alguma espécie de ave de rapina, pode ser essa daqui, essa mesma espécie, mas pode ser uma outra também. E se também você já tinha escutado essa história, relacionando as muitas espécies de corujas que ocorrem aqui no Brasil e até em outras regiões, como uma questão um pouco negativa, né? Então, a coruja piou, isso é muito verdade. Eu sou, por exemplo, de interior, já escutei essa história recorrentemente, mas na verdade as corujas piam por alguns motivos biológicos, né? São histórias que acabam sendo criadas em torno de uma espécie. Isso mostra também uma outra coisa nesse sentido positivo, na minha opinião, que é essa relação que a nossa espécie tem para com as outras, né? Mesmo na cidade, que nem você falou, a gente tem muita vida, né? Vida, às vezes, que fica escondida, né? Porque essa espécie aqui, ela tem hábitos noturnos, né? Então, quando a gente está dormindo, é que ela está acordada, né? Caçando os roedores e tudo mais. Nós temos, viajando um pouco para o mundo, umas 550 espécies diferentes de aves de rapina. Quantas? Um pouco mais de 550 no mundo. 550 espécies, você sabia disso? De 550, umas 220, 225 são corujas. Tá? No Brasil, aproximadamente 100 aves de rapina. De 100, 22, 23 espécies são corujas. Tá? Aqui, no zoológico, a gente tem aqui na nossa mata, e vocês sabem muito bem, não sei se vocês conhecem, o zoológico de São Paulo é rodeado por casas. A gente tem pelo menos 7 espécies diferentes aqui na nossa mata e que acabam indo para as residências procurando os seus ratinhos, seus roedores para comer. Tanto os ratinhos da mata quanto os que estão aqui no entorno, né? Que não sei se para todo mundo sabe, que já fica o convite aí para conhecer o zoológico também, que aqui além de conhecer uma diversidade incrível de corujas e de outras espécies que vivem aqui sob os nossos cuidados, a gente tem uma mata exuberante aqui que nós estamos dentro de uma unidade de conservação. Então, assim como o Oriel comentou, tem várias espécies nativas, não só de corujas, mas de várias aves também, né? Sim. Que é até uma dica aí, anota aí para mim fazer observação de aves aqui na mata. E fazendo uma curiosidade, acho que tem a ver com o nome popular dessa espécie, que ela é chamada, né, talvez você já conheça, como coruja orelhuda. Mas afinal de contas, isso é orelha, Oriel? Não, coruja não tem orelha, tá? Ela tem ouvidinho que fica um de cada lado aqui. Isso aqui são peninhas. Peninhas. Tá? É um enfeite. Um enfeite que não tem a função, na verdade, da escuta em si, né? Não, nenhum. É o ouvidinho delas fica aqui nas laterais, aqui, certo? É um pouquinho mais para cima, não é igual o nosso, que é na mesma simetria, né? Da coruja, um é um pouquinho mais para cima, o outro é um pouquinho mais para baixo. Esse disco facial aqui dela direciona o som e essa diferença de altura dos ouvidos acaba dando 1/1000º de segundo de diferença da chegada do som de cada lado no cérebro. É o suficiente para ela saber se aquela presa que ela escutou, a que distância, que altura está, para que ela gire a cabeça, observe seus obstáculos e salte na captura da presinha dela. Eu não sei se vocês estão observando aí, mas além de todas essas adaptações para caça, né, que é um predador noturno, as corujas, né, a maioria, né, tem um poder de virar o pescoço muito maior do que outras aves.
né? As corujas conseguem virar até cerca de 270 graus o pescoço. Então isso confere também uma vantagem, que nesse caso aí muito bem explicado pelo Ariel, pelo disco facial, que é o desenho, né, que tem no rostinho da coruja, ela acaba atuando como uma antena parabólica, né? Então se ela escuta um barulhinho na mata, ela vai virar na direção. E esse som vai chegar com mais facilidade. Mas como a gente estava falando, isso tudo, a maioria das corujas faz no escuro ou com pouca luz. Mas a gente tem coruja diurna também, tá? Quem vai para o interior, quem vai para a praia, consegue observar as corujas buraqueiras. Que são corujinhas que ficam na borda da estrada. Elas têm um hábito mais diurno do que as outras espécies. Isso é uma das mais comuns aqui do Brasil, né? Não é? Do Brasil? Então, a gente tem como mais comum porque é a que a gente mais observa. É verdade. Porque é a que a gente encontra durante o dia. Tá? Agora, se é ou não é, a gente não tem esse tipo de pesquisa aqui no Brasil. Tá? Pesquisa custa caro. Mas essa que está na minha mão também é muito comum. Tá? Só que como o hábito dela é mais para o comecinho da noite, é mais difícil da gente ver. Inclusive, tem uma outra característica que eu acho que é um superpoder das corujas, das aves de rapina, não só todo esse repertório para caçar, para buscar sua presa, mas também suas garras, né? Porque uma vez identificado, ela vai alçar voo silencioso, no caso das corujas, né, que vocês mostraram, para não afastar a sua presa. E aí elas vão efetuar a caça utilizando basicamente o que, Ariel? Que é o que está protegido aí, né, um pouquinho no seu braço? Isso, exatamente por isso, eu vou chegar mais perto, exatamente por isso que eu tô com essa luva, tá? Dá um zoom aí. Ela tem garras, tá? E se ela resolver, essa coruja que está na minha mão, se ela resolver fechar a garra aqui e segurar forte, eu sozinho não consigo tirar ela de tanta força que esse bichinho aqui tem na patinha. Isso para garantir o sucesso da caça dela. Então, ela tem bons ouvidos, uma visão excelente e garras muito fortes, tá? Além do seu voo silencioso. A gente estava falando de curiosidades, a gente estava falando de corujas no interior, em volta da nossa casa. Eu acho importante, já que a gente está nessa conversa, falar um pouquinho também de misticismo. Ô, louco! Difícil, hein? Saiu. Mas também é uma coisa difícil de se conversar, porque a maioria dos nossos familiares tem essas histórias de corujas, mau agouro, morte, como verdades, e para eles são. Então é importante também a gente respeitar o adulto que está dentro da casa da gente, mas explicar para aquele adulto que a gente conheceu no zoológico uma corujinha que contou para a gente uma história um pouquinho diferente. E aí poder melhorar a vida de cada corujinha que a gente tem aqui perto da gente. Sim, mas não só também tem lendas negativas em torno das corujas, né? Essas lendas, elas vêm muito lá da Idade Média, que as corujas, elas eram relacionadas com bruxarias, elas eram até às vezes queimadas em fogueira junto com as mulheres, porque ela tem todo esse hábito noturno, então tem toda essa lenda em volta, né, de bruxaria, e uma coisa muito antiga que ainda perdura até hoje. Mas também a gente tem aí um símbolo de sabedoria das corujas, né? Então a gente tem até lá a deusa Atena na Grécia, o símbolo dela era uma coruja também por conta da sua sabedoria. E por isso também, né, que até na pedagogia, né, que são ali os professores, o símbolo da pedagogia é a coruja. Então, hoje em dia, né, vem sendo trabalhado, ressignificar a simbologia das corujas. A gente tem alguns filmes muito legais, Lenda dos Guardiões, não sei se vocês já assistiram, mas é incrível também. E a corujita, né, do PJ Masks, que ela é super incrível, muitas crianças adoram, querem ser que nem a corujita, porque ela tem, como aqui o Ariel falou, habilidades incríveis e únicas, né? Então a gente tem que sempre respeitar os animais, né, e admirar e tentar quebrar essas lendas, esses miticismos, porque elas têm super a contribuir, né, controladoras de pragas, os animais que a gente considera como pragas, né? E é um animal incrível, né? Lindo, único.
Falando em animais incríveis e únicos, já apresentamos então a parente da corujita. Você que é criança que está nos assistindo, pai, mãe, avó, né, que conhece uma criança que gosta desse tema, traz então a criançada para visitar aqui o zoo, participar das atividades educativas que estão acontecendo aqui nesse período de férias. Nos acompanhe também nas redes sociais, para a gente conhecer não só um pouquinho mais sobre a corujita, como a gente conheceu aqui hoje, mas também sobre outras espécies que estão relacionadas com os personagens incríveis lá do PJ Masks, né? Terça que vem já tem outra live também com esse mesmo contexto, né, do PJ Masks, então já fica aí um pequeno spoiler. Qual que vocês acham que será o próximo animal? Faz aí, coloca nos comentários, né, qual que vocês querem que seja o próximo tema da nossa próxima live, que tem a ver com esses incríveis personagens e esses incríveis animais que vivem aqui sob os nossos cuidados. Então a gente acredita também que é igual o que a gente comentou um pouquinho aqui, é conhecendo que a gente vai se apaixonar por esses bichos, essas outras espécies que coexistem aqui no nosso planeta junto com a gente, e às vezes, muitas vezes despercebidos, que a gente não conhece, e conhecendo é o primeiro passo para a gente conservar, porque conservar não é uma atitude simples, mas envolve toda a sociedade, mas juntos a gente consegue. Então até a próxima terça, fica atento lá, anota nas notificações, anota na agenda, coloca o alarme no celular para não perder nosso bate-papo aqui e conhecer um pouquinho mais sobre esse universo incrível que é o zoológico. É isso. Agora a gente agradece muito ao Oriel, né, que está aqui com a gente, o Zeus também, que participou, e obrigada a todo mundo também que assistiu, né, que está acompanhando as lives. A gente está tendo um retorno muito bom e a gente vai continuar. Muito obrigada, pessoal. E venham ao zoológico. E venham ao zoológico. Tchau, pessoal.